Olá, querido amigo, tudo bem? Nós estamos fazendo um resumo aqui do livro de Atos, já fizemos uma vez, vamos fazer novamente. Estamos, fazendo um comentário antes, fizemos o capítulo 4, que falava sobre o último texto, a última parte da história, em que o Barnabé levou um campo que ele vendeu e deu aos discípulos, para a pregação do evangelho. Agora, o capítulo 5 fala de Ananias e Safira. Isso é um assunto bastante interessante, talvez eu não consiga esmiuçar para você, mas podemos tirar algumas ideias sobre esse texto. Um casal, pegou uma propriedade que eles tinham. Eu acredito que eles fizeram uma promessa para Deus: Senhor, eu vou vender essa propriedade aqui, eu vou entregar aos discípulos. Ah, ok. Só que, na hora que eles pegaram aquele pacote de grana, de notas de 100, de 200, moedas de ouro, chegaram lá, rapaz, acho que eu não vou levar tudo. Acho que se eu tirar um pouquinho, Deus vai entender a minha necessidade. Irmão, se você é contra o dízimo, contra a oferta, tudo bem. Agora, se você faz, eu não questiono você, que Deus mude o seu coração e a sua mente. Mas agora, se você faz uma promessa: Senhor, se tu me der tal coisa, eu vou te dar tantos por cento, vou levar a tua casa. Isso não é mais teu. Senhor, se eu vender essa propriedade toda, eu vou dar tudo por discípulos, porque eu sei que eles estão precisando. Aí você vende, aí você precisa comprar um sapato, e aí? Esse é um assunto bastante interessante. Ananias e Safira fizeram isso. Pegaram uma parte, e olha o que Pedro fala: Ananias, por que encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você reservou parte, reteu. Conservando, porventura, não seria teu? Ou vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração desígnio? Não mentisse a Deus, mas não mentisse aos homens, a Deus. Interessante. Ele fez uma promessa, mas ele poderia muito bem ficar ali com ele. Mas ele chegou só com uma parte. Ou você dá tudo ou você não dá nada. Essa era a ideia. Ele acabou dando uma parte. E acredito que o apóstolo Paulo, não, alguns poderiam até criar um sermão sobre isso. Ah, não, mas todo mundo que estava vendendo estava dando era tudo. Quem não dava tudo não poderia receber. Enfim, alguém poderia criar uma ideia, sobre isso. Enfim, o que nós podemos tirar dessa história? Os dois morreram, por causa da sua, de repente, ganância, querer enganar a Deus. Ok? Eles foram mortos e foram enterrados. Os discípulos, eles fizeram muitos milagres, Muitos milagres mesmo. Pessoas que estavam acamadas, pessoas que estavam coxos, foram curados na presença dos discípulos. E os discípulos foram presos mais uma vez, olha. Mais uma vez eles foram presos. Olha o que disseram aqui. Tem alguns detalhes que tem aqui nessa história, Olha o que ele comenta aqui, eu gostaria de comentar com vocês. Estou aqui na minha Bíblia, verso 28. Expressamente vos ordenaste que não ensinai neste nome. Vê naquela história anterior que nós lemos? Eles foram proibidos de falar de Jesus, Olha, vocês estão presos mais uma vez. Essa doutrina é querer lançar sobre vós o sangue desse homem. Ou seja, a forma como eles estavam pregando, os discípulos, estavam jogando na culpa sobre os judeus ali. Isso estava gerando problemas para eles, Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um texto muito bem aplicado hoje. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vos mataste pendurado no madeiro. Interessante. E eu gostaria de finalizar essa história com um ponto maravilhoso, que um homem foi consultado chamado Gamaliel. Eles queriam matar os discípulos, Mas se levantou no Sinédrio um homem muito inteligente chamado Gamaliel e disse o seguinte: olha, israelitas, atentai bem, e desfazer esses homens. Ele começa a criar, lembrar de um fato que aconteceu de uns homens ali naquele momento que criaram uma briga dentro dos romanos ali, enfim, só que não prosperou. E ele deixa um texto bastante interessante. Aqui, ó. Dai a mão a estes homens, deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, de homens, ela vai perecer. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com eles. Saltaram esses homens mais uma vez, Interessante. Então,
Esse homem deu um conselho sábio, né? Não mate esses homens que pode dar problema para vocês, que vocês podem estar lutando contra Deus. Ok? Muito obrigado, esse assunto bastante interessante, que Deus continue comigo e com você, e nós possamos, pela graça de Cristo, avançar na pregação do Evangelho. Um forte abraço, querido amigo, e até a próxima. Amém?